Bom dia! Começando mais uma aula aqui, na verdade mais uma semana de estudos. E o tema da nossa semana é como a gente pode fazer para se posicionar, como que se posiciona uma mulher sábia. A gente vai ter uma série de estudos aqui sobre posicionamento. E o primeiro estudo, que é o de hoje, da aula 144, vai ser sobre se a gente está posicionada na mentira ou na verdade, tá? Você que tá aqui ao vivo comigo, por favor, me fala se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. E você que tá vendo aqui o replay dessa aula, por favor, faz duas coisas. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal para que o algoritmo aqui do YouTube possa mostrar esse vídeo para muitas mulheres, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo comigo. Bom dia, Ivone. Pri. Deixa eu ver aqui. Kaline. Fal, Marinete, peraí que tem mais gente aqui. Thaís, Perla, Beatriz, Tatiana, Eunice, bom dia. Rosana, Sandra, Tícia, Dani, Laís. Vai falando aí pra mim, tá? Você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Bom dia, Lívia, bom dia, Camila. Ó, Fabielle e a Lili disseram que tá tudo ok, então vamos seguir em frente. Fala pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Como assim, Pri? A aluna veterana é quem ou já faz algum curso comigo, alguma mentoria, tá? E também você que tá aqui comigo já há várias aulas, assistindo aqui ao vivo comigo as nossas aulas no Instagram. Fala pra mim, então, se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Que eu quero dar as boas-vindas pra você que está aqui pela primeira vez. Coloca aí pra mim. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Lari. Ó, Tícia já colocou aqui veterana. Vamos lá. Tita, novata, seja bem-vinda. Vai colocando aí pra mim. Só você escrever novata ou veterana, tá bom? Bom dia, pastora Rosângela, Natália, Fabiana, Joelsa. Cadê? Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Ó, Camila disse, sou veterana refazendo o desafio do mapa da fonte. Ô, coisa boa. Laís é novata, Liliane também, Samara, Kátia tá aqui pela primeira vez, Tati também, olha só, muitas alunas novatas, glória a Deus, fico muito feliz, tá? Então, olha só, deixa eu só pausar aqui a música. Pronto. Então, olha só, você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, vou te explicar como que funcionam os nossos estudos, tá bom? Toda semana a gente tem estudo aqui gratuito no Instagram, tá? De segunda a sexta-feira, sempre às 10h07 da manhã. E aí, cada semana a gente está estudando um tema, tá? Semana passada a gente estudou sobre os hábitos para ser uma mulher sábia. E hoje a gente vai estudar sobre o posicionamento. Eu vou explicar para você durante essa semana que existem posturas que nós tomamos, tá? Que elas podem fazer a gente avançar, fazer você destravar ou fazer você ficar paralisada. Então, toda semana tem aula gratuita aqui, tá? Pri, além disso, quais são os outros lugares que eu posso estudar com você? Tem aqui no Instagram, tem um canal do YouTube que tem um replay de várias aulas, também gratuitas. Tem o nosso canal do Telegram e os grupos de avisos do WhatsApp e também o nosso e-mail, que sempre que eu posso eu tô lá escrevendo, né? Colocando conteúdo de forma escrita para vocês, tá? E, além disso, a gente tem os nossos cursos avançados. Eu e meu esposo, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. E aqui, esse Instagram é um dos canais que a gente usa para promover os treinamentos da nossa empresa. O nosso intuito, o meu intuito aqui, com o Instagram, Telegram, com todos os cursos, com tudo que a gente faz, é treinar você para ser a cada dia uma mulher mais sábia e segundo a palavra de Deus. Então, além de todo o conteúdo gratuito, que é tipo assim, 99,9% de tudo que a gente faz, a gente tem também os nossos cursos avançados. A gente tem, por exemplo, o Mapa da Fonte, que é para quem quer aprender um método para estudar a Bíblia passo a passo. Tem o Mapa do Tempo, que é outro curso que é para quem precisa se organizar, precisa colocar em ordem a rotina, a cabeça, o coração. E tem as mentorias, tem várias coisas. Tem alguns combos que a gente vai liberando para vocês. Quem aqui viu o combo que eu liberei ontem? Eu sei que Érica não só já viu, como já entrou lá e já se tornou aluna.
o combo que eu liberei ontem, presta atenção, tem tudo a ver com a aula de hoje, tá? Hoje a gente está na aula 143, tinha falado 144, mas eu me confundi. Hoje é a aula 143 e nela nós vamos estudar, pensar juntas se nós estamos posicionadas na mentira ou na verdade. E aí você vai entender que tudo que eu venho falando com você, nos stories, lá nos posts, em cada canto, tá tudo convergindo para um lugar só, tá? Hoje, né, como eu já expliquei para você, essa semana, tá, nós vamos estudar sobre o posicionamento de uma mulher sábia. E aí eu quero que, de uma forma prática, você já comece a se posicionar aqui. Eu quero que você coloque aqui para mim, se você decide ser uma mulher que avança ou uma mulher que está paralisada. Se você é das que avança, coloca aí, eu quero avançar. E depois que você colocar aí o eu quero avançar, eu quero que você clique. Bem aqui assim embaixo, ó, vai ter um aviãozinho em formato de papel, que você vai clicar e vai enviar a nossa aula para pelo menos 10 amigas. Combinado? Então, coloca aí para mim se deu certo, tá bom? Ó, a Erika disse, eu quero avançar. Lívia também quer avançar. Fabi quer avançar. Você que tá assistindo o replay dessa live aqui também, coloca também se você quer avançar, né? Eu espero, eu acredito que todo mundo que tá aqui quer o quê? Avançar. Quem é que quer ficar paralisada, gente, no mesmo lugar? Só que uma coisa é a gente querer e outra coisa é a gente conseguir, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos estudar essa semana. Antes de começar o nosso estudo, tá? Vamos fazer o nosso checklist. Confirma pra mim se você já clicou no avião. Depois você vai pegar o que? A sua Bíblia. Tudo que a gente vai fazer aqui é baseado na palavra de Deus. E também pega, ó, seu caderninho. Isso aqui é a aula de hoje, olha só, minha letra é miúda. Várias coisas aqui pra gente conversar hoje sobre estar posicionada na mentira ou na verdade. Então, eu quero que você entenda que antes de falar aqui sobre qualquer posicionamento, sobre qualquer postura, comportamento, maneira de pensar, de falar, nós precisamos falar sobre identidade, tá? Por quê, Pri? Porque através da nossa identidade, nós geramos os nossos hábitos. Então, por exemplo, vamos ver se você se encaixa aqui nesse exemplo. Quantas vezes você já quis fazer alguma coisa? Tipo, eu já quis fazer uma dieta, já quis fazer exercício físico, já quis ler a Bíblia toda. Você tem o desejo, você até começa a ter aquele novo hábito, aquele novo comportamento, aquele posicionamento, mas você para no meio do caminho. E aí, normalmente, tem uma vozinha que diz pra você o quê? Você não é constante. Ontem eu fiz uma pergunta nos stories, falando sobre o poder das palavras. E aí eu perguntei quantas de vocês tinham já ouvido palavras que magoavam o coração. Palavras que doíam, palavras que feriram, palavras que paralisaram você. E aí muitos de vocês me responderam no direct. Tô respondendo devagarzinho, tá? De uma por uma. Mas alguns de vocês disseram assim, Pri, diziam que eu era preguiçosa, que eu era fraca, que eu não ia conseguir, que eu não ia dar em nada, que eu era burra, que eu não era inteligente. Várias e várias coisas. E aí a gente precisa entender que a maneira como está hoje a nossa identidade está definindo os hábitos que nós temos. Não basta eu querer ter um novo posicionamento. Se a minha identidade, se a sua identidade ela estiver dodói, você não vai conseguir, porque o seu comportamento ele é baseado naquilo que você acredita, tá? E aí, Pri, por que o tema de hoje é baseado na verdade ou na mentira? Porque o que a Bíblia diz acerca da nossa identidade? O que fala lá no Gênesis? E aquilo, gente, que foi liberado para Adão e Eva, foi liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida, certo? Ó, o que Deus disse lá? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, tá? Então, a vontade de Deus, a identidade de Deus para mim e para você é seres humanos feitos à minha imagem e semelhança. Só que se Deus projetou a gente assim, por que a gente está presa na identidade de
eu não sou capaz, eu sou fraca, eu sou feia, eu não sou boa o suficiente, eu não sou digna, eu não sou legal, eu não sou uma pessoa interessante, as minhas ideias não me importam. São muitos eu sous entranhados na nossa alma. Então isso acontece porque a nossa identidade foi distorcida por causa do pecado. Preste atenção. Deus criou você para ser imagem e semelhança, tá? Acompanha comigo o raciocínio. E quando for virando aí uma chavinha na sua cabeça, vai colocando aí o símbolo do foguinho, tá? Só que aí, Adão e Eva, como pais da humanidade, optaram por desobedecer a Deus. E quando eles comem do fruto proibido, eles abrem a porta, eles abrem o nosso DNA para que venha o pecado. E aí, esse pecado, ele nos afasta de Deus, distorce quem Deus nos fez para ser e leva a gente para a lama. O que diz lá em Romanos 3, 23? Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Então, o pecado, ele corrompe quem Deus nos criou para ser. Vocês estão entendendo? Manda aí o símbolo do foguinho. Cadê? Quero ver aí. Pri, como que o pecado faz isso? Ele faz isso através da culpa. Quando eu e você, quando nós erramos, nós nos sentimos culpadas. E aí isso afasta a gente de Deus. Quantas mulheres estão aqui que Deus já perdoou você, Deus já lavou a sua vida do pecado e você continua aprisionada no passado por causa de um erro que você cometeu? Jesus já te perdoou, mas você não se perdoa. Um dia desse na caixinha, uma moça falou assim: ai, Pri, pra mim é difícil porque eu não me perdoo. Como que eu faço para conseguir me perdoar? E aí a pergunta que eu lancei de volta para essa pessoa, e para você que tá aí com essa culpa, que já foi confessada, entenda. Você recebe perdão depois de confessar e depois de mudar a rota, tá? Se não tiver arrependimento, se não tiver mudança, a culpa vai ficar aí te atribulando mesmo. Mas aí você já confessou, você já mudou o comportamento, aquilo não faz mais parte de você. Você, né, já recebeu o perdão de Jesus. E aí a pergunta que eu fiz para a moça e que eu quero fazer aqui para você hoje é: quem é você para questionar aquilo que Jesus fez na cruz? Quem somos eu e você para dizer que o sangue de Jesus não é suficiente para perdoar algo? Então, quando nós andamos por aí carregadas com a mentira da culpa, com a mentira de que você, né, ainda está lá, aquele erro que você já abandonou, aquele erro que você já se arrependeu e já tem uma nova vida, aquilo que foi antes de você conhecer a Cristo, você está dizendo: ei, eu não confio, eu não acredito que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para me lavar do pecado. Pri, outro jeito que o pecado corrompe a nossa identidade: dor causada por outras pessoas. Todo mundo nasceu em pecado. Então nós falhamos e outras pessoas também falham. Então talvez a sua dor não seja por uma culpa, seja por algo que você passou, um abuso. Abuso como, Pri? Sexual, emocional, abuso físico, abuso de pessoas que manipularam a sua vida, um pai alcoólatra, alguma pessoa dentro da sua casa que tinha problemas, às vezes, psiquiátricos, e aquela pessoa acaba não cuidando bem de você, palavras que liberaram ao seu respeito. Então isso também, essa dor causada por outras pessoas, distorce a nossa identidade. Agora é importante a gente entender, aquilo que a gente vive hoje, na nossa idade adulta, é provavelmente uma repetição do que nós já vivemos na infância. A nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso sistema de crenças, aquilo que você acredita sobre você, foi formado lá quando você era criança. Então, por isso que muitas vezes o que move o nosso coração, o que move a nossa cabeça, é aquilo que a gente ouviu quando era criança. Então, eu já vi mulheres que se esforçavam muito, trabalhavam demais, né? Faziam tudo para ter uma carreira, o quê? Para mostrar para as pessoas que falaram que ela não ia ser ninguém, que ela era alguém. Mas aí essa mulher, ela não era feliz, porque ela não vivia o propósito dela. Ela vivia, né, para mostrar para os outros alguma coisa. Então, vamos lá. O pecado, ele distorce quem nós somos, a nossa identidade, pela culpa. Vocês estão entendendo? Coloca aí o símbolo do foguinho para eu saber. Por causa da dor de outras pessoas, por palavras duras que marcavam,
Gente, a palavra, ela tem poder. Como foi que Deus criou o mundo? Pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz, né? Nasceram as plantinhas. Tudo que nós vemos, toda a natureza, todo o universo foi criado através da palavra de Deus. E lá em Provérbios, capítulo 18, tá até no penúltimo post que eu soltei aqui no Instagram, tá lá dizendo, a língua, ela tem poder para dar vida e para dar morte. E aí a gente precisa escolher se as nossas palavras vão gerar vida ou vão gerar morte. Só que às vezes, antes de você conseguir falar, antes de você conseguir escolher, porque você era uma criança, sobre falar de vida, falar de morte, alguém liberou palavra de morte no seu destino. Satanás, ele se aproveita de qualquer pessoa que esteja vulnerável para usar a vida daquela pessoa, a boca daquela pessoa, para liberar palavras que ferem a nossa identidade. Quem aqui já ouviu uma palavra dura, tá? Quem aqui se lembra de algo que ouviu na infância e que você, às vezes, até hoje segue, mesmo que você lute contra, você segue naquela direção? Talvez você que é menina que está aqui comigo tenha escutado da sua mãe, porque você dizia que não queria lavar a louça. Ai, que menina preguiçosa, não ajuda em nada. Quero ver quando for a tua casa, vai ser imunda, tá? Ou então, ai, que criança burra, ai, que criança isso, ai, que criança aquilo outro, tá? As nossas palavras, elas têm poder. Pri, por que a palavra ela é tão poderosa? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, muitas de nós tivemos, a nossa identidade começou a ser distorcida por vários fatores, entre eles as palavras que nós ouvimos. E aí também as experiências ruins, porque não é só aquilo que fazem com você, é aquilo que você viu. Então, por exemplo, tem mulher que está aqui comigo que não acredita em casamento. Por quê? Porque ela, né, viu os pais brigarem a vida toda, viu um pai alcoólatra bater numa mãe, viu um casamento cheio de traição, cheio de briga. Então ela quer casar, mas inconscientemente a memória, a crença que foi gravada aí na sua cabecinha é que casamento é ruim. Quem aqui já ouviu, por exemplo, talvez a sua mãe não tenha falado pra você, ela tenha falado em voz alta, homem não presta, né? Homem nenhum presta, todo homem é ruim, todo homem vai fazer você sofrer. Então foram coisas que nós vimos, ouvimos e passamos, tá? E que a gente acaba trazendo pra nossa vida adulta. Alguém colocou aqui pra mim nos comentários, se você não for boa dona de casa, vai apanhar do marido. Gente, da onde que isso pode ser uma verdade? Olha como não faz sentido. Como que não ser uma boa dona de casa vai permitir, vai abrir uma porta para que alguém bata em você, para que alguém seja violento? Provavelmente, isso foi dito por uma mulher que passava por essa realidade. E para ela, aquilo virou uma verdade. Então, eu ouço até hoje, eu já ouvi também, né, que homem não presta. Eu já ouvi quando eu era casada. Então, existem coisas na sua identidade, existem travas, existem mentiras entranhadas dentro do seu coração que impedem você de se posicionar. Então, não dá para eu chegar aqui dizendo, ei, fulaninha, você tem que se comportar assim, você tem que se comportar assado, você tem que falar desse jeito, você tem que acreditar nisso. Se nós não resolvemos a nossa identidade, nenhuma outra área da nossa vida vai avançar. Vocês estão entendendo? Então, você vai avançar, e você vai andar, mas você vai andar na direção dessa crença. Você vai escolher um casamento, mas vai escolher um marido ruim, tá? Ai, Pri, é porque eu quero? Não, porque as nossas crenças, elas vão desenhando o nosso posicionamento. E isso faz a gente ser uma pessoa míope espiritualmente. A nossa identidade distorcida distorce a nossa visão. Como assim, Pri? Eu enxergo mal quem Deus é, quem eu sou e quem as outras pessoas são. Então, da onde que todo homem é ruim, minha gente? Onde é que está isso? Não tem na Bíblia. Deus não disse. O meu marido, por exemplo, é um homem bom. Então, já cai por terra a ideia de que todo homem é ruim. Então, essas feridas, essas dores, fazem a gente ter uma visão míope. Por quê? Porque a gente está usando a lente do pecado.
Você vê o mundo, você vê a si mesma, você vê a Deus, você vê as outras pessoas com a lente do dodói, a lente do pecado. O pecado, ele nos posiciona em mentiras. Então, como eu estava falando, mentira sobre quem, Pri? Mentira sobre Deus. Então, vamos lá. Quem aqui alguma vez parou e disse assim, meu Deus, será que Deus é bom mesmo? Porque assim, se Deus é bom, por que eu estou passando por tanta coisa ruim? Se Deus é bom, por que Ele deixou tal coisa acontecer comigo lá na minha infância? Então, nós vamos duvidando do caráter de Deus, duvidando de quem Deus é, por causa dessas mentiras plantadas no nosso coração. A gente também duvida de nós mesmas. Tem gente aqui que ouve elogio e que diz assim, ó, ai, não, são seus olhos. Não, não é os olhos das outras pessoas, não. É quem você é. Tem gente que não sabe ouvir que tá bonita, que é inteligente, que é uma mulher sábia. Ela acha que aquilo não pertence a ela. Por quê? Porque ela está com a identidade distorcida. Então, o pecado faz o quê? Faz a gente enxergar Deus errado, se enxergar da ótica errada, tá? E aí, enxergar também os outros errados. Eu quero que você entenda, tá? A sua identidade, a minha identidade, ela está completamente conectada àquilo que você conhece de Deus. Então, se o seu conhecimento de Deus é pouco, a sua vida vai ser pautada em mentiras. Ai, Pri, tá jogando praga? Não, tô explicando pra você, desenhando o que tá na Bíblia, tá? Se eu não conheço a Deus, eu não sei quem sou. Pri, explica melhor. Vamos lá. Lá em Gênesis, ele diz que nós somos feitas o quê? Imagem e semelhança de Deus. Se eu sou imagem e semelhança, eu sou um reflexo de Deus. Se eu não conheço quem Deus é, eu reflito imagem embaçada, arranhada. Eu não consigo refletir a glória de Deus. O que que Romanos 3, 23 fala? Todos pecaram e estão destituídos do quê? Da glória de Deus, tá? Então, quando você se enxerga pelas lentes do pecado, quando você tá com esse óculos errado aí, né? Essa visão errada, você enxerga Deus errado, e aí isso faz você não se enxergar da maneira correta e faz com que você trate as outras pessoas da maneira errada. As suas feridas, elas formam padrões com que você vai agindo com outras pessoas. Quem aqui é mãe, coloca aí pra mim. Você já se viu falando igualzinho a sua mãe falava? Ai, ninguém me ajuda nessa casa. Ai, sou só eu pra resolver isso. Repetindo com seu filho, falando, agindo, se movendo nos mesmos padrões. Ou então no seu casamento. Isso por quê? Porque a nossa identidade está distorcida. Na prática, eu quero pensar aqui com você sintomas de quem tem uma vida baseada na mentira. Ó, vocês estão colocando aí, ó, sim, todo mundo já fez isso, gente. Por quê? É uma questão de padrão. Ai, Pri, tudo que os meus pais me deram é ruim? Claro que não, gente. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham nas mãos. A gente não tá aqui para acusar, mas a gente precisa entender aquilo que foi um padrão errado para que a gente consiga quebrar esse padrão, tá? Então, olha só, quais são os sintomas de uma pessoa, de uma mulher que vive uma vida baseada na mentira? Ela duvida de Deus. Deus libera uma promessa na sua direção e você não se move baseada na promessa, você se move baseada na dúvida. Deus diz para você na Bíblia que ele vai fazer algo. Por exemplo, a Bíblia diz, quem começou a boa obra é fiel para concluir até o fim. Aí você diz, eu não tenho jeito, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, eu vou desistir no meio do caminho, sendo que tem uma promessa dizendo que Deus começou e ele vai terminar. Então, quando você, tem uma vida baseada na mentira, você não conhece a Deus, logo você duvida de quem ele é. Você também se torna inconstante na fé, é como o Tiago diz, é aquela pessoa que é levada pelo vento. De manhã ela acorda, louvando, ouvindo Cassiane, bradando o Salmo 91 pela casa. Meio-dia ela tá irada, no pôr do sol ela tá melancólica. Vive o quê? Uma confusão. Uma hora quer estar na igreja, outra hora não tá. Um domingo, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu rei. No outro, ai não, eu tô muito ocupada. Vive inconstante.
O Espírito Santo, ele começa a concluir a obra, ela dá um passo para frente, 30 para trás. Vai e volta. É como a onda do mar. Qualquer vento arrasta essa pessoa para outro lugar. Por quê? Porque ela está baseada nas mentiras. Outra coisa, outro sintoma, você tem desprezo por você mesma, tá? Você olha para você e aí, fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, você declara palavras ruins ao seu respeito. Vamos lá. Eu sou gorda, eu sou feia, eu sou desengonçada, eu sou desastrada, eu sou irada, eu sou grosseira, eu sou mal educada. Pensa aí qual é o eu sou que você está falando que está indo contra aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, tá? Então, muitas vezes, a gente está desprezando a nós mesmos. E desprezar a você mesma é desprezar aquele que te fez. Quando eu olho para uma obra de arte, tá? Por exemplo, a Mona Lisa, eu digo, nossa, que quadro feio. Eu estou falando mal da Mona Lisa ou do Leonardo da Vinci que pintou a Mona Lisa? Agora vamos aqui mais para perto. Quando alguém chega e fala mal do seu filho, essa pessoa, ela está falando mal do seu filho ou mal de você? Então, quando você, com sua boquinha nervosa, abre a boca para falar coisas ruins ao seu respeito, você não está falando mal só de si mesmo. Você está falando mal de quem te criou. Você está dizendo, ei Deus, o Senhor fez algo ruim. Tem um livro que eu já li, que ele não tem nada a ver aqui com a aula. Ele é um livro de negócios, mas tem tudo a ver. Que é um livro que a Mary Kay, fundadora da marca Mary Kay, escreveu. E na introdução ela diz um negócio que me marcou. Ela diz o seguinte, Deus, ele não perderia tempo criando coisas imperfeitas. Como tudo é perfeito no universo, assim também nós somos feitas perfeitas de acordo com a vontade de Deus. Com esse cabelo, com esses olhos, com essa pele, com esse formato de corpo, com essa altura, com esse temperamento, com essas emoções. Então, vamos lá, só pra gente revisar. Sintomas de que a nossa vida está baseada na mentira. Eu duvido de Deus, eu sou inconstante na fé, eu desprezo a mim mesma, ou tem o outro lado. Ai não, eu não me desprezo não, eu me acho. Pois é, a orgulhosa, ela tem uma falsa capa de orgulho. Ela sabe, ela se sente tão nada, tão ninguém, que ela bota a roupinha da soberba para ver se pisando nas outras pessoas ela consegue se sentir alguém. Então, quantas vezes eu, Pri, já fui orgulhosa e eu já cruzei o caminho com pessoas orgulhosas. Pessoas que acham que elas resolvem tudo, que elas, conseguem melhorar tudo. Ei, esses opostos, eles não fazem sentido. Nem aquela que se coloca na posição de vítima, coitadinho, eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? É o mosquitinho do cocô do cavalo do bandido e a soberba. Todas essas duas são sinais de que você não sabe qual é a sua real identidade. E aí, o que acontece? Outro sintoma, a gente cai e tropeça num monte de cilada, porque a gente não enxerga direito, tá? A gente tem a nossa identidade distorcida. E aí, não tem como você viver o seu propósito em Deus se a sua identidade está toda virada do avesso. Não adianta, sabe? É a pessoa que Deus deu o dom, Deus deu o temperamento. Por exemplo, a pessoa ela tem o dom de ministrar a palavra, ela tem o dom de cantar. E aí, ou ela não vai porque ela tem medo, ela se sente pequena, ou ela vai e porque ela se sente muito, ela sai pisando em todo mundo, tá? Então, a gente precisa parar e pensar. Por que eu não consigo viver a vontade de Deus na minha vida? Por que eu não consigo viver esse propósito? Porque existem raízes de mentira no nosso coração. E aí, quando você fica sem propósito, você fica sem ânimo, sem vontade de se levantar da cama, sem vontade, como a gente brinca, sem vontade de cantar uma linda canção. Então, nós precisamos firmar a nossa vida na verdade. A vida que não se firma na verdade é como uma pessoa que tenta permanecer em pé em cima da areia movediça, em cima do lamaçal. Gente, essa pessoa vai conseguir? Coloca aí pra mim, sim ou não? Vou beber uma água enquanto vocês comentam, tá? E aí fica pra gente refletir. Aonde é que o nosso coração ele está enraizado?
Na mentira ou na verdade? De acordo com esses sintomas, gente. Vamos ser sinceras, tá? Não é pra você dizer, eu gostaria que estivesse enraizado na verdade. Não. Hoje, real oficial. Depois desses sintomas que eu li aqui pra você, escreve pra mim nos comentários. De acordo com esses sintomas, onde é que a sua vida está enraizada hoje? Na mentira ou na verdade, tá? Pri, quais são os sintomas? Duvido de Deus, sou inconstante na fé, desprezo a mim mesmo, tenho um problema com orgulho e com soberba, eu vivo caindo em muitas ciladas, a minha identidade está distorcida, eu não consigo viver a vontade de Deus, a minha vida é sem propósito e sem ânimo, tá? Então, coloca aí, tá? Onde é... Pri, é difícil, Pri, escrever que meu coração tá na mentira. Dói os meus dedinhos. Ei, identificar, arranjar, saber qual é o problema de verdade é o primeiro passo para mudar. Porque do que adianta a gente estar vivendo a nossa vida tampando o sol com peneira? Ai, não, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. E por dentro, aquela confusão. Por dentro, aquela dor, tá? Qual é o primeiro passo de um médico, tá? Quando ele vem examinar a nossa vida, ele coloca a gente dentro, né? Às vezes numa maquininha, faz o exame, vai fazer exame de sangue, vai fazer vários exames para entender, para dar o diagnóstico correto. Sem o diagnóstico correto, a gente não tem como combater o dodói de verdade. E qual é o dodói? É que a gente está deixando o pecado distorcer a nossa identidade, tá deixando essas raízes de mentira morarem no nosso coração. E aí, gente, isso não faz mais sentido. Por quê? Porque eu e você já somos de Jesus. Eu e você já somos filhas, já recebemos o Espírito Santo de Deus, já estamos caminhando com Jesus. Então não faz sentido a gente ter esse monte de dodói no coração. Pri, vai chegar um dia que eu vou ficar 100% sem nenhuma mentira, sem nenhum dodói, sem nenhuma distorção? Vai. Quando Jesus voltar e ele livrar o nosso corpo do pecado, a gente vai ser livre de toda mentira, tá? Então, a mentira, ela nos aprisiona no deserto, deixa a gente seca e amargurada. Então, pensa comigo aqui, Qual área da minha vida hoje tá igual a um deserto? Ai, Pri, a área da minha vida que tá como um deserto é a espiritual, ou é a financeira, ou é o meu casamento, é a minha saúde, tá? Tem mulheres aqui que são mulheres de oração, mulheres de Deus, maravilhosas, mas que estão em um deserto na saúde. Pri, quer dizer que toda doença física que eu tenho é fruto de dores que eu carrego? Nem todas, tá? Mas uns 90%, minha gente, é porque a gente tá com tanto dodói, com tanta mentira dentro do nosso coração, que se transforma no nosso corpo, tá? Então, qual é a área da nossa vida que tá como um deserto, ok? Vai pensando aí. É o meu casamento, eu ouvi que homem não presta. Lá nos meus pais eu só via traição, só via confusão, só via a minha mãe sendo maltratada, ou a minha mãe sendo aquela que mandava em tudo, mandava em todos. E aí eu quero ser igual eu inconscientemente estou tentando ser igual a mamãe, só que o meu marido não é o meu papai, ele não aceita que eu mande nele, tá? Então, a gente precisa abrir os nossos olhos, tá? Por quê? Porque sem o diagnóstico certo, a gente vai atrás de paliativos, tá? Imagina, por exemplo, que você tá com uma infecção, algo no seu corpo. Se você só se automedica, só toma ali uns remedinhos, a doença real tá lá dentro, ela não tá sendo tratada, tá bom? Então, foi preciso enfiar o dedinho na ferida, não é porque a Pri é malvada, não. É só pra acordar, certo? Então, agora a gente vai respirar. Respira junto comigo. Né? Vamos respirar. E aí, agora a gente vai pensar como mudar o nosso posicionamento. Como que eu faço, Pri, para sair de uma mulher que está carregada, enraizada, agarrada com a mentira sobre quem eu sou e ser uma pessoa livre? Como que eu faço para
ter liberdade na minha mente. Bora lá. Gente, já leu Romanos, mas aí agora eu quero ler com você o versículo de hoje, ó. Tem um post, tá? No meu feed que tem todos os versículos que nós vamos estudar essa semana. O que eu quero pedir pra você? Bora aqui fazer um compromisso. Infelizmente o Insta ele não tá mostrando assim, né? Muito pra todo mundo. Tipo, de 100 mil alunos que a gente tem, ele mostra pra 4, 5 mil pessoas só. O que eu quero pedir pra você? Se essa aula aqui te ajudou, se isso aqui que a gente tá estudando tocou no seu coração, eu preciso que você vá lá no último post do meu feed, tá? O que é uma moça assim de costa, sobre o estudo dessa semana, e você vá lá e marque, ou você marca, ou você manda um aviãozinho para suas amigas, para trazer mais gente para nossa aula. Combinado? Posso contar com vocês? Bora lá. Pri, como que eu faço para sair da mentira e ser liberta? A resposta, gente, tudo que a gente precisa de resposta está na Bíblia. Bora lá. Versículo mais conhecido do que João 3,16. João 8, tá? Versículo 31 e 32. Se alguém puder, digita para eu poder fixar aqui e vocês acompanharem. João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Primeiro passo para a gente ser livre de verdade. Na verdade, tem um passo antes desse, tá? O primeiro passo é o quê? Você receber Jesus no seu coração. Tem alguém aqui que não recebeu Jesus no coração ainda ou que está afastada dos caminhos de Deus? Se tiver, a gente já resolve logo agora. Não dá para você seguir os próximos passos se Jesus não for o Senhor do seu coração, tá? Se tiver alguém aí, coloca aí e no final eu vou orar por você, tá bom? Então vamos lá. Anota aí, quem está anotando no caderno? Primeiro passo para eu ser livre: receber Jesus no meu coração. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio nos libertar. Jesus, ele veio salvar, curar e libertar o cativo, ok? Então, se você que está aqui, está afastada, Pri, eu estou afastada, mas eu entendi hoje que se eu continuar longe de Jesus, eu vou para uma rota de destruição e eu quero voltar ao caminho certo. Coloca aqui o seu nome nos comentários que eu paro a aula agora para falar com você, tá bom? Coloca o nome, ó, deixa eu ver aqui. A Lari, a Fabi, a Dani. Bora lá. Ai, Pri, eu tô firme que só na igreja, pois você é intercessora aqui, junto comigo, que aqui é tudo em comunidade. Você que tá firme, fica aí orando, clamando o sangue de Jesus. Para quem ainda não conhece a Jesus, ou para quem está afastada, ter coragem para colocar o nome aqui, tá bom? Ó, Larissa, vamos já orar. Vou beber aqui um pouquinho de água enquanto você escreve o seu nome. Tem gente que tá aqui ao vivo e tá com medo de colocar o nome, porque Satanás diz assim, ó: de que adianta você colocar o seu nome nessa live se você não vai conseguir ir para a igreja? Isso é mais uma mentira, tá? Então, ó, eu quero aqui que coloque o nome quem quer receber a Jesus e quem está afastada e quer retornar. Ai, Pri, eu tô na igreja, eu tô outra coisa. Depois a gente ora pelas outras questões. Agora, o meu foco é quem quer receber Jesus no coração, tá bom? Ou quem quer se reconciliar. Bora lá, deixa eu ler aqui o nome. Larissa, Denise, Fernanda, Andréia, Daniele, eita, Sabrina, Daiane, Thaisa, deixa eu ver quem mais. Bora lá, minha gente. Ok? Josi tá voltando, mas ainda não tá firme. Pri, me ajuda me dando uma palavra para eu seguir. Meu amor, a aula inteira é uma palavra para você seguir. Leidiane quer receber Jesus. Gente, ó, só bota o nome aqui se você quer receber Jesus ou se você quer se reconciliar, tá bom? Eliana, Vanessa, e ó, quem já tá aí com Jesus tá em oração. Tatiane, tem mais gente. Bora lá que tem mais gente. Tem gente que tá dizendo assim, o cão tá soprando aí no seu ouvido. Não coloca o nome que não adianta, a sua vida não tem mais jeito. É mentira.
Na cruz, Jesus deu um jeito para todas as nossas dores. Amém? Então, ó, você que colocou o seu nome aqui, tá? Você vai repetir uma oração comigo. Maria também colocou o nome. E você que não colocou o nome, que já tá com Jesus, vai me ajudar orando por essa pessoa, tá bom? Então, ó, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu recebo o Senhor como meu Salvador e como Rei do meu coração. Eu declaro que a minha mente e o meu coração, eles são teus. Eu declaro que a minha vida vai ser vivida para a glória e louvor do teu nome. Risca o meu nome do livro da morte e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só, você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que está se reconciliando, fala comigo depois no direct, me manda uma mensagem dizendo: Pri, eu orei, eu recebi Jesus, eu quero conversar com você e eu quero dar um presente para você. Só quem colocou, tá, o nome aqui, quem recebeu Jesus e quem se reconciliou, fala comigo no direct que eu tenho um presente que eu quero dar para você, para abençoar a sua vida com Deus, tá bom? Combinado? E ó, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada vida que estava aqui nessa live, que está aqui ao vivo. Cada pessoa que está assistindo o replay, que fez essa oração também no replay. Nós abençoamos, nós declaramos que os pecados dessas pessoas são perdoados. Que elas são lavadas pelo sangue de Jesus. E que o teu Espírito Santo faz agora morada na vida delas. Senhor, em nome de Jesus, todo pecado, toda mentira de Satanás que fazia com que essas mulheres andassem tropeçando, andassem nas trevas, nós clamamos agora que o Senhor venha com cura sobre a mente, sobre o coração, sobre a vida de cada uma. E aquelas, Senhor Deus, que estão aqui, que ficaram intercedendo, eu declaro cada vez mais do teu Espírito Santo sobre a vida de cada mulher que está aqui, em nome de Jesus, amém. Amém, minha gente, bora seguir a aula. Eita, o meu tempo já estourou, calma. Vai dar certo, eu vou rápido. Bora lá, primeiro passo, aceitar Jesus. Já resolvemos esse ponto. Quem precisava aceitar, aceitou. Quem precisava se reconciliar, reconciliou. Segundo passo, você precisa, tá? Cadê? Deixa eu achar aqui, até me perdi, calma. Nós precisamos conhecer a Deus. Por quê, Pri? Porque Ele é a verdade que liberta. Olha lá. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, ou seja, quem já tinha aceitado. Primeiro passo a gente já deu, ok? O que Jesus falou? Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Versículo 32, que a gente sempre lê ele solto e não entende que ele faz parte do 31. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação não é para o ímpio, é para quem conheceu a Jesus, é para quem entregou a vida e decidiu ser discípulo. Então, o segundo passo para você ser livre é conhecer a Deus. E, gente, vamos lá, como é que eu conheço uma pessoa? Vamos colocar aqui, por exemplo, você acompanha alguém pelos stories, vê o dia a dia daquela pessoa, um cantor, uma cantora, um pregador, um influenciador digital. Você é amigo daquela pessoa de verdade? Você é alguém que quando ela fizer aniversário, você vai receber um convite? Claro que não. É óbvio que não, tá? Saber sobre alguém não significa que você tem intimidade sobre essa pessoa. Então, por que eu, Pri, fico aqui repetindo? Vai lá na Bíblia, pega a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, para de ficar ouvindo o que outras pessoas estão falando. Porque você precisa conhecer Deus face a face. Pri,
se a minha identidade ela vai ser renovada quando eu conhecer a Deus, se a libertação da minha vida ela acontece quando eu conheço a Deus face a face, como que eu faço isso na prática? Alguém aqui, antes da gente orar, disse assim, Pri, beleza, mas como é que eu faço isso na prática? Porque na teoria, né? Conhecer a Deus, como diz lá em Oséias 6:3. Conheçamos e nos esforcemos em buscar o Senhor, certo como Ele dá a chuva seródia, Ele vai se mostrar, Ele vai se revelar a nós. Então, na teoria, parece um negócio muito legal, mas na prática, no dia a dia, na minha rotina, Pri, o que é que eu tenho que fazer para conhecer a Deus? Primeira coisa, tá? Pela Bíblia. Gente, olha só, eu sempre digo aqui para você, Deus ele não deixou uma música, não deixou um filme, não deixou uma estátua, um quadro, uma obra de arte. Ele não deixou o teto da Capela Sistina. O que Deus deixou para você conhecer a Ele foi um livro. Ai, Pri, mas eu não gosto de ler. Pois é. Aí você entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com Deus, porque foi Ele que escolheu escrever um livro. Eu estou aqui só para explicar para você. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não precisa de atualização, ela não contém, ela é a própria palavra de Deus. Deus, ele decidiu se revelar ao homem, ele decidiu revelar quem ele era, qual é a vontade dele, quais são os planos dele. Como? Um livro chamado Bíblia Sagrada, tá? E aí, aqui tem a revelação clara do caráter de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia. Então, como que você vai dizer que você conhece a Deus se você nunca leu a Bíblia? Tá? Não precisa você me responder. Mas para pensar, você já leu a Bíblia toda? Como que você diz que você conhece bem a Deus se você nunca leu Apocalipse, nunca leu Isaías, Jeremias, Naum, então você nem sabia que estava lá na Bíblia. Não existe conhecimento de Deus sem a palavra de Deus. Existem outros pontos, mas o primeiro, a base, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde que está a verdade? Aqui. Todo o resto, o que eu falo, o que outras pessoas falam, todo o resto são coisas que podem ser retiradas, que são dispensáveis. O essencial está aqui na Bíblia, tá? Pensa aí comigo, quanto tempo por dia você está gastando não, a palavra certa é investindo para estudar a palavra de Deus? Quanto tempo por dia você gasta mergulhando na palavra, pedindo a revelação? Então isso vai falar muito da nossa identidade. Como é que você está ocupando a sua cabeça? Pri, mas eu ouvi que eu não sou ninguém. Pois é, o lugar que diz que você é alguém, que você é filha amada, que você tem jeito, que você é lavada, que você é livre do pecado, que em Jesus a nossa vida tem jeito, é aqui. Mas se você não lê, como é que a gente vai fazer? Tá? Então, a Bíblia, ela precisa fazer parte da nossa vida. E aí eu sei que muitas que estão aqui têm dificuldade para entender, dificuldade para ter constância, dificuldade para conseguir penetrar. E, gente, quando eu criei o Mapa da Fonte, que é o meu curso sobre a Bíblia, eu não pensei só, eu vou ensinar um monte de mulher a ler a Bíblia. Não. Eu sei o poder que a Bíblia tem. Eu já experimentei. Eu, Pri, era essa pessoa preguiçosa, rancorosa, orgulhosa, um monte de osa, né? Coisa horrorosa que tiver por aí. Eu vivia com essa máscara, com essa identidade distorcida. Eu achava que a minha identidade estava baseada nas dores, nos pecados, no passado que eu tinha. Quando eu passei a basear a minha vida na Bíblia, a minha mente começou a ser lavada. O processo de renovação da nossa identidade, ele é feito através do Espírito Santo de Deus, só Ele pode fazer isso, usando a verdade que está na Bíblia para quê? Para arrancar a mentira e colocar a verdade. Se você vier aqui na aula comigo, a gente arrancar as mentiras, mas a gente não plantar a verdade na sua cabecinha, não vai funcionar. Jesus, ele diz que quando a gente expulsa um demônio, ele sai da nossa vida e ele volta com mais 7 coleguinhas. Você tira uma mentira e ela volta com mais 7 mentiras se a sua cabeça, se a sua mente
e o seu coração não estiverem ocupados com a verdade. Quem aí conseguiu entender isso, tá? Então, quando eu pensei no mapa da fonte, eu pensei assim, um curso para mulheres que têm problema com a identidade delas, não conseguem entender a verdade sobre quem são porque não conhecem a Bíblia. O que é que o profeta ele diz? O que é que Deus diz através do profeta? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você estuda a sua Bíblia, você conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você entende quem você é. E aí você entende quem são as outras pessoas. E você consegue se mover, consegue achar uma rota para colocar a sua identidade no caminho, tá bom? Sobre o mapa da fonte, eu ainda tenho mais 2 pontos para falar com vocês. Mas sobre o mapa da fonte, ainda dá tempo de você entrar hoje e participar, tá? As aulas são gravadas, mas amanhã a gente tem mentoria ao vivo com as alunas só do mapa da fonte, tá? Amanhã à noite. E também ainda tem cupom especial liberado para você entrar no mapa. Esse é o melhor momento para você entrar no mapa da fonte. Não perde essa oportunidade. Para de andar baseado em mentira. E se você quer a minha ajuda, vem para o mapa da fonte que eu quero ajudar você a enraizar, a aprofundar a sua cabecinha, a sua mente, o seu coração na verdade da Bíblia, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, você precisa ter profundidade na palavra de Deus. A nossa identidade ela é alinhada e os padrões de mentira eles são quebrados quando nós temos revelação de quem Deus é, tá? Então, você pega a revelação de quem Deus é e vai quebrando as cadeias, quebrando. Gente, quantas orações de libertação, quantas orações de cura eu já fiz, eu já vi Deus responder, sempre orando o quê? A Bíblia, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segunda coisa para você fazer na prática, orando, buscando a Deus no secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto, ore ao seu Deus que é no secreto, e o seu Pai que vê você no secreto vai recompensar você. Intimidade não é construída no meio da rua, não é construída no culto. Intimidade com Deus você constrói no secreto. Você e Deus. E aí é por isso que é tão importante você saber manejar bem a palavra. Porque Deus vai te direcionando através da Bíblia, através da oração. E aí a gente tem o quê? A vitamina BO, que eu sempre falo aqui para vocês. Bíblia e oração. E a terceira e última coisa para você pensar aí é o quê? Andando com os amigos de Deus, tá? Com quem é que você está andando? Para e pensa se as suas companhias são pessoas que são amigas de Deus. Nós fomos chamadas para viver em comunidade. Nós fomos chamadas para ser igreja, para viver num corpo. Igreja não é aquele templo bonito, aquele prédio bacana, cheirosinho, lindo que você vai dia de domingo. Igreja somos nós. Nós precisamos andar em unidade com aqueles que fazem parte do corpo de Deus. Tá bom? Então, vamos tirar o nosso print. Amanhã a gente vai estudar se nós estamos posicionadas na dor ou nas promessas. Hoje foi forte, amanhã vai ser também. Quem gostou da aula de hoje, coloca aí que nota você dá de 0 a 10. Coloca aí, vai. Vamos fazer o nosso print você, tá? Eu vi que alguém disse assim, Pri, como que eu faço para pegar o cupom do mapa da fonte? Eu entendi. E eu quero ser orientada por você, ser mentoreada por você para estudar a Bíblia, para ter um passo a passo de como estudar a Bíblia, tá? Você vai me chamar no direct que eu vou enviar o cupom para você, tá bom? Então, vocês gostaram da aula de hoje? Se vocês gostaram, por favor, venham amanhã e tragam uma amiga para a live de amanhã, tá bom? Amanhã, 10h07, a gente vai pensar se nós estamos posicionadas na dor ou nas promessas. Tem gente que sabe a promessa, tem a promessa, mas ainda está enraizada na dor e aí não está funcionando, tá bom?
Bora fazer o nosso print. Ai. 30. Foi, né? Encontro você amanhã, 10h07 da manhã, tá bom? Um beijo, Deus abençoe você. Ó, lembra, vai lá no post sobre as aulas e marca pelo menos umas 2, 3, 10 amigas suas pra estarem aqui com a gente amanhã e nos próximos dias, tá certo? Beijo, Deus abençoe e até amanhã, 10h07.